Boa noite, senhoras e senhores presentes. Representamos aqui o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, que, unido ao Clube Militar, ao Conselho de Minerva, ao Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, Liga da Defesa Nacional, Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisa de Direito Militar, INBRADIM, Instituto Amazon Brasilis e Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. Entidades que lançaram e conduzem, e estamos terminando, o Projeto 2022 Brasil 200 anos da Independência, que hoje contamos com esta calorosa recepção do Círculo Militar de São Paulo para continuarmos o nosso percorrido histórico-cultural. Percorrido esse que faz parte do nosso projeto, o percorrido histórico-cultural em Minas Gerais, que nós já realizamos, percorrendo caminhos que o príncipe regente Dom Pedro fez em março, abril de 1822, e agora São Paulo, Vale do Paraíba, Baixada Santista e São Paulo, que ele percorreu em agosto e setembro de 1822, onde culminou com a proclamação da República. Nosso projeto também conduziu atividades musicais. Tivemos uma apresentação do projeto social Balé Brasil, da Ilha do Bom Jesus, no Rio de Janeiro, ocorrido no Clube Militar, numa encenação teatral de uma avó contando para a sua neta sobre as princesas. Contamos com Dom Pedro, com a Leopoldina. Em São Vicente, o Instituto Histórico e Geográfico nos brindou com um concerto dos Tenores da América, música, e hoje culminamos com a nossa Banda Sinfônica do Exército, num concerto que mais adiante nós vamos ter. Tivemos uma maratona cultural e um seminário internacional, palestras, das quais resultaram um livro Brasil 200 anos, tá? O nosso medalhão comemorativo dos 200 anos, onde nós retratamos mapas do Brasil, Brasil Tordesilhas, Brasil Independência, Brasil Atual, Amazônia Azul, e no reverso os dísticos, o dístico do nosso instituto, a Casa da História Militar Brasileira, com os 3 verbos que nós conjugamos e queremos que todos conjuguem conosco, os verbos PHD, pesquisar, honrar e defender o Brasil, o nosso país amado, que completa 200 anos. E, dentro dessas atividades todas, nós damos prosseguimento hoje, então, com esta cerimônia. Eu passo a palavra, então, ao nosso secretário, que vai conduzir aqui para que a gente faça a primeira parte, que são as entregas, né? Obrigado, general. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Solicitamos às senhoras e aos senhores presentes a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou de colocarem-nos em modo silencioso. Obrigado. Anunciamos a presença neste evento das seguintes autoridades: General de Divisão Eduardo Diniz, presidente do Círculo Militar de São Paulo. General de Divisão Roberto Sebastião Peternelli Júnior, deputado federal pelo Estado de São Paulo. Major-General Rui Batista Moura, da Comissão Portuguesa de História Militar. E o general de brigada Márcio Tadeu Bétega Bergo, presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Um agradecimento. A comissão organizadora do Projeto Brasil 200 anos de Independência agradece ao coquetel de confraternização que será servido gentilmente após o término da apresentação musical. Exposição de quadros. A artista plástica Cristiane Carboni apresentará sua exposição de quadros sobre as fortalezas candidatas a patrimônio mundial da humanidade. Por favor, professora Cristiane.
A artista plástica Cristiane Carbone é diretora cultural do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, associada correspondente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, membro da Sociedade de Veteranos de 32 e MMDC, da Associação Cristã de Letras e do Comitê de Civismo e Cidadania da Associação Comercial de São Paulo. Ela está inaugurando oficialmente a exposição Brasil, um forte abraço, em comemoração ao bicentenário da independência. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a todas as autoridades nominadas e dizer que é uma grande honra estar inaugurando a exposição Brasil Forte Abraço, nesta ocasião de grande importância para a história do nosso Brasil. Quero apenas compartilhar com os senhores e senhoras o surgimento desse projeto que contempla as 19 fortificações brasileiras candidatas a Patrimônio Cultural Mundial da Humanidade pela Unesco. Este projeto surgiu em 2015, aqui ao lado, no Comando Militar do Sudeste, incentivado pelo general de Exército, na ocasião, João Camilo Pires de Campos, e pelo general João Chalela Júnior, comandante da brigada, comandante do Forte dos Andradas. E também incentivado pelo nosso amigo Coronel Secomandi. Nesta ocasião, eu fui convidada a fazer uma visita às fortificações da Baixada Santista, pensando nesse projeto para ser inaugurado exatamente agora, nas comemorações do bicentenário. Este projeto, ele pensa especialmente em colaborar com a educação patrimonial. É um projeto que nós pretendemos levar para todas as escolas, agregando esses valores aos estudantes. Então, é um importante passo na história do nosso país. E é muito gratificante que essa inauguração oficial ocorra aqui no Círculo Militar, que já acolheu essa artista em 2003. Eu agradeço a todos, faço convite para que conheçam o meu trabalho e que nós possamos ser multiplicadores da educação, da cultura, da história no nosso país. Muito obrigada. Obrigado, professora Cristiane. Convidamos todos os presentes a apreciarem a magnífica exposição da artista plástica Cristiane Carbone, que está localizada à retaguarda dos senhores, após o término da apresentação da Banda Sinfônica do Exército. Entrega de comendas e diplomas. Será efetuada a imposição das comendas da Ordem de Pedro, o Libertador. Convidamos as seguintes instituição e personalidade a tomarem posição para a entrega da comenda à medida que os seus nomes forem mencionados. Comando Militar do Sudeste. O professor Sebastião Amoedo de Barros, presidente do Conselho de Minerva, fará uma breve leitura sobre o Conselho de Minerva e a Ordem de Pedro Libertador. Senhoras e senhores, o Conselho de Minerva é uma instituição de antigos alunos da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Somos em torno de 300 mil, mais ou menos. Obviamente, nem todos participam. E a comenda de Pedro, o Libertador, leva esse nome, tendo em vista que Dom Pedro de Alcântara, de Bragança e Bourbon, além de fazer aqui o Grito do Ipiranga, que todos sabem, também lutou intensamente em Portugal contra as tropas de seu filho, de seu irmão, Dom Miguel, e na proporção de 1 para 8 soldados. E ele ganhou e deu a liberdade a Portugal.
colocando, então, Dom Pedro II, seu filho, como regente do Brasil, e sua filha, Dona Maria da Glória, Dona Maria II, como rainha de Portugal. Portanto, Portugal já teve uma rainha brasileira e, com licença, uma rainha carioca. Então, é com muito orgulho que nós entregamos a comenda de Pedro Libertador ao Comando Militar do Sudeste. Obrigado. Próximo a receber a comenda é o cidadão português Dom Antônio Pereira de Bacelar Carrelhas. A seguir, será efetuada a entrega do diploma, medalhão e livro, todos comemorativos dos 200 anos da independência do Brasil, e que foram confeccionados pelo Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. O presidente do Instituto, General Bergo, fará breves palavras alusivas a esses 3 itens, o diploma, o medalhão e o livro. Bom, eu acho que eu já falei, né? Eu já expliquei. O diploma, tanto o diploma como o medalhão, são agradecimentos a pessoas, entidades que nos ajudaram no decorrer deste projeto. E a primeira pessoa que eu quero entregar aqui, meu amigo Diniz, General Diniz, né? Amigo de longa data, que o Círculo Militar de São Paulo muito nos honra com essa recepção. A medalha, como eu já tive a oportunidade de explicar, no anverso tem o nosso logotipo, que são os 3 mapas do Brasil, né, como eu já disse, superpostos, Tordesilhas, Independência, que não tinha ainda o Acre, né, tinha a Cisplatina, o mapa atual e a Amazônia Azul, que também faz parte, com o sol do Novo Mundo iluminando, né, radiante. E no reverso, como eu disse, o distintivo do Instituto, a Casa da História Militar Brasileira e os 3 verbos que a gente incentiva a conjugarmos juntos: pesquisar, honrar e defender o nosso Brasil. Nosso folheto. Diploma e livro, né? Peternelli, amigo de longa data, né? Satisfação de encontrá-lo aqui. E parabéns, o nosso Brasil fazendo 200 anos. Tem aqui meu colega de ECM, fizemos a ECM juntos, né? Isso aí, parabéns. Muito significativo, parabéns por todo o trabalho que vocês desenvolvem e parabéns ao Diniz por essa iniciativa que passa para a nossa história. Muito obrigado. Que bom, meu. Para que a gente não perca muito tempo, eu tenho mais... eu vou ver, as pessoas que estiverem aqui, por favor, eu peço que venham aqui à frente, para que a gente seja o mais rápido. Dr. Samir Naki, não está, né? O Celso Fernando Campilongo, também não é. O nosso maestro, cadê o maestro, Eduardo? Se for o caso, eu entrego para o maestro depois. Está aí o maestro? Coronel Guanais, né? Meu amigo Guanais, cadê o Guanais? Coronel Márcio Wacai, comandante da base, né? Está aí ou não? Não está? Paulo Rogério Macedo. Não. Coronel Ferst. A Vilze está aí, porque ela me recebeu aí, cadê? Maestro, opa, o maestro está aqui. Tá, então, espera aí, Guanais está aqui, deixa eu botar na ordem aqui.
Subtenente Daniel da Silva Filho, está aí? O maestro José de Almeida Júnior. O Rodolfo Rogério. O maestro está aqui. Fica ali, fica ali. O Rodolfo Rogério da Silva, está aí? O Coronel Marcelo Macedo, está aí? Opa, está aqui. O Malcolm Forrest não veio, né? Ou está aí? Coronel Guerra? Guerra? Cadê o Guerra? Ah, está vindo lá. Bom, não vou cansar vocês mais, não. Falta um pouco, faltam só 3. Sargento Kleber Lopes, está aí? Tenente Gilson de Oliveira Silva. E a Janaína da Conceição. O Coronel Secomandi, por favor, vai fazer exercício hoje, carregar peso, né? O Coronel Secomandi representa algumas escolas e vai fazer algumas atividades. Então, para entregar, meu coronel, mais uma vez. Eu acho. Eu vou fazer uma repescagem, então, por favor, só para ver se eu esqueci de alguém. Vamos ver. É possível, né? O Celso Fernandes Campilongo. Dr. Samir Nakli Curi. Tá, já o Leonel não está aí. Já o Irode também não está, já o Tomás também não. Mauro José de Almeida Júnior. Não está. Tenente Gilson de Souza Silva, primeiro tenente. Eu acho que ele é da banda também, né? A Janaína da Conceição Santos. Tenente Coronel Marcelo Lopes de Rezende. O Malcolm Forrest, ele eu conheço, mas eu não estou vendo ele aí. Não está. É um autor, é um compositor de um arranjo de uma das músicas. O prefeito não está aí? Coronel Juliano Eduardo Festa, esse é comandante de um batalhão da PM, que estaria aqui. Está aí? Juliano? Oh. Olha. Mas fala aqui mesmo, você tem que aguardar. Deve, nessa altura aqui, estou fora. Valeu a pena eu fazer a minha repescagem, viu? Tá, mais 2 para repescagem. Paulo Rogério Macedo de Barros. E o Coronel Márcio Wacai. Meu xará, Márcio. Bom, eu acho que agora não precisa mais repescagem, né? Vocês vão ficar livres de mim, por enquanto. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Rafael, pode continuar, então, por favor. Obrigado, general. O presidente do Conselho de Minerva, professor Sebastião Amoedo de Barros, fará uma breve explanação sobre a obra musical de Dom Pedro I, o compositor. Bom, com licença, senhores generais, em vosso nome, dirijo a senhoras e senhores. É muito rápido.
Por que razão estamos hoje aqui reunidos? Pelos 200 anos da independência. Por que razão serão apresentadas essas músicas? Alguns não, perdoem-me, eu pensei que haveria muito menos pessoas e não trouxe folhetos suficientes. Mas nos folhetos que trouxe, tem uma imagem de Dom Pedro ao piano. Todo mundo dizia que ele era muito ignorante. Ele não era ignorante. Ele apenas queria fazer tudo ao tempo dele. Então, consideremos um ignorante, um homem, uma criança de 9 anos, que já lia em latim. Um homem que falava francês. Um homem que entendia inglês. Que tinha rudimentos de alemão. Que tocava apenas 10 instrumentos musicais. E que compunha, e que seus críticos dizem, a política ocultou o grande músico. É por essa razão que há um ano eu venho azucrinando o pobre general Stoffel a dizer, tem de ter um concerto, tem de ter músicas de Dom Pedro. Isso porque a musicalidade na corte portuguesa, ela remota a 1536, quando é publicado o livro de Luís Milan, com músicas para alaúde e vihuela. A criança Pedro foi criada em Queluz com muita música, amando de sua avó, Dona Maria I, que nós brasileiros ingratamente só lembramos de sua doença. As senhoras presentes hão de entender, ela perdeu vários filhos, ela perdeu o marido, ela perdeu uma cidade que desabou num terrível terremoto. Essa mulher só poderia realmente, ao final de sua vida, estar muito entristecida e, obviamente, muito separada da realidade. E, acima de tudo, sejamos sinceros e realistas. Chantageada o tempo todo pela igreja de então, dizendo que ela iria para o inferno por causa de algumas atitudes de seu pai. Então, ela não aguentou aquele sofrimento todo. Mas na corte dela, foi considerada uma das cortes com mais musicalidade de toda a Europa. Então, o Pedro menino chega aqui e vai para a Real Fazenda de Santa Cruz. E lá o seu pai, Dom João VI, pegava todo o navio que aportava ao Rio de Janeiro e chamava a banda, porque geralmente o navio tinha uma banda, e Dom João queria música, queria se atualizar com as novidades. Não satisfeitos com isso, Dom João cria uma orquestra e um coral de escravos negros na Real Fazenda de Santa Cruz. Alguns dos nossos companheiros já estão com um livro maravilhoso de um paulista com essa história e com essa pesquisa. Quando Dom João VI vai embora, ele não diz, sentirei saudade do Rio, ele não diz, sentirei saudade do Brasil. Ele diz, sentirei saudade de Santa Cruz. Porque em Santa Cruz ele tinha a musicalidade que ele tinha na Europa. Então Pedro cresce aprendendo instrumentos, cresce aprendendo a compor. A sua qualidade musical é testemunhada por sua esposa, Dona Leopoldina, que envia uma partitura a seu pai na Áustria e diz, olha, ele não é um gênio, não, mas até que não é ruinzinho. Obviamente, nós estamos agora num desafio intenso de resgatar se essa partitura ainda existe dos arquivos da Áustria, ou se o pai dela, muito zangado, quando a filha morre, atirou a partitura para alimentar a lareira. Nós não sabemos o que aconteceu.
no 7 de setembro, é aqui, nessa cidade de São Paulo, que ele comemora, vindo do Ipiranga e chegando ao centro. E ele comemora com um grande Te Deum, escrito e regido por André da Silva Gomes, que também está sendo agora resgatado num livro, toda a musicabilidade de São Paulo, onde o maestro André, terá esse destaque. Ele tem melodias patrióticas, marchas triunfais, hinos e muita música sagrada. Temos que considerar que o grande programa da época era ir à missa no dia do domingo. Então, cada missa tinha uma música nova. Ali, muito influenciava um padre chamado José Maurício Nunes Garcia, que tinha um problema gravíssimo. Ele tinha um defeito de cor. Ele era negro. E, por ser negro, as cortes não aceitavam a sua música. E, com isso, é importado outro maestro que veio de Portugal para reger e que vai muito influenciar. Aqui, não quero me alongar, mas algumas partituras o Marcos Portugal assina. E os experts me explicaram que era muito comum alguém assinar a partitura como sua propriedade, como se a gente assina um livro que comprou. Esse livro é meu, um ex-libris. Mas não significa que é a autoria de Marcos Portugal. Há debates fortíssimos com isso, e a grande maioria faz estudos sobre o topói musical e vê que é de Dom Pedro. Das obras de Pedro, nós não teremos aqui hoje, lamentavelmente, é o hino da Carta Constitucional. É o hino nacional português até 1910. É belíssimo. Eu sugiro que quem gostar de música pesquise na internet. Hino da Carta. Ele será agora, se Deus quiser, lá estaremos, no dia 24 de setembro, na Irmandade da Lapa, na cidade do Porto, onde fica o coração. Quando eu comecei a falar desse coração do Brasil, o pessoal dizia que eu era maluco, que você é doido, não tem coração nenhum. Agora todo mundo está sabendo, o coração já veio, está aí e já está a voltar. Então, iremos lá novamente homenagear o coração no dia 24 de setembro. Estão todos convidados, Irmandade da Lapa, 17 horas, o Porto, Portugal. Bom, há 2 episódios gostosos com as músicas. O primeiro deles, bastante polêmico, e os senhores militares vão apreciar muito. Na Guerra Cisplatina, houve uma batalha chamada de Passo do Rosário, em que os argentinos chamam de Ituzaingó. Dom Pedro não chegou ao campo de batalha porque retorna de Porto Alegre com a notícia da morte de Dona Leopoldina. A batalha empatou, houve muito sofrimento e muitas mortes. E na mochila de um soldado brasileiro foi encontrada uma partitura. Esta partitura foi levada para Buenos Aires e registrada. E ela se chama Marcha de Ituzaingó. E não pode, obviamente, ser apresentada hoje, haja vista que é a marcha que anuncia a chegada de Sua Excelência, o senhor presidente da nação argentina. Então, quando os senhores escutarem o presidente da Argentina chegar, podem afirmar, é nossa a música, é de Pedro I ou Pedro IV. Pedro também soube fazer política com a música. Ele fez uma missa em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, que é da tradição portuguesa. Quando vem a independência, sobe ao trono Leão XII, ao trono de Pedro.
em Roma. E ele, então, apaga o nome de pressa de Nossa Senhora do Carmo e bota Missa in honorem Leone XII. E diz, olha, Papa, fiz para você. Agora aproveita e reconhece a independência do Brasil. Então, até mesmo na música, Pedro teve essa virtude política. Ainda um último grande épico de Pedro, que ficou oculto por muitos anos, haja vista que a instituição que a detém não consentia a divulgação. Mas agora eles abriram os arquivos e está também na internet. É o hino da maçonaria do Brasil. É de composição de Dom Pedro de Alcântara. Essa é a razão que agora, recente, foi lançado um livro só sobre Dom Pedro Músico, foi lançado agora, no dia 2 de setembro, com a missa toda dele em louvor em honorem a Leônido X. E aí, no prefácio do livro, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, o presidente, que é um companheiro meu de associação, ele propõe o título a Dom Pedro de Compositor do Brasil. Eu pedi a meu companheiro para mudar e sim botar o rei compositor. Não teria sido o único. Afonso X de Castela teria sido o primeiro. Mas Pedro, rei compositor, por quê? Porque ele compõe obra para Portugal, o hino da Carta, e o nosso hino da Independência. Senhoras e senhores de São Paulo, agora me dirijo especialmente aos paulistas presentes. Há 100 anos atrás, foi inaugurado Monumentos da Serra, que é a vinda de Dom Pedro de Santos até o Ipiranga. E houve um grande discurso do doutor Júlio Prestes, inaugurando aqueles monumentos. E eu estarei parafraseando e adaptando esse final de discurso do doutor Júlio Prestes à noite de hoje. Dizia ele, há no estilo destas construções musicais, uma atração indefinível que nos transporta ao passado. Há névoas de sonhos contemplativos e um perfume pálido de saudade. Com os senhores, Dom Pedro, o compositor de duas pátrias. Obrigado, professor Amoedo, pela sua explanação. Senhoras e senhores, encerrando com chave de ouro este evento, teremos a seguir o concerto da Banda Sinfônica do Exército, comemorativo dos 200 anos da independência no Brasil. No presente concerto, a Banda Sinfônica do Exército será conduzida pelo senhor primeiro-tenente Gilson Souza, regente titular. Senhoras e senhores, o diretor executivo da Banda Sinfônica do Exército, tenente-coronel Carlos Alberto de Godoy Guanais. Boa noite. A Banda Sinfônica do Exército foi criada em 2002 e é vinculada ao Comando Militar do Sudeste. Tem como objetivo principal fazer da música um bem comum, como parte das atividades culturais do Exército, estabelecendo um elo artístico-cultural com a sociedade brasileira. Nesta trajetória de trazer música de qualidade ao cidadão brasileiro, a Banda Sinfônica do Exército teve a honra de se apresentar nos mais renomados centros de eventos deste país, como no Memorial da América Latina, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no Teatro Municipal de São Paulo, na Sala São Paulo, no Teatro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, no Teatro Pedro Calmon, em Brasília, e anualmente no Festival de Inverno de Campos do Jordão. A Banda Sinfônica do Exército teve como fundador, diretor artístico-cultural e regente titular o renomado e saudoso maestro Benito Juarez.
O reconhecimento da trajetória da excelência musical da Banda Sinfônica do Exército veio com o prêmio Melhor Projeto Musical Erudito de 2008, conferido pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, APCA. Atualmente, o cargo de diretor artístico é ocupado pelo maestro Eduardo Pereira e o diretor executivo sou eu, Tenente Coronel Guanais. O regente titular é o primeiro-tenente Gilson e o regente substituto, o subtenente Daniel. Execução do Hino Nacional Brasileiro. Música, Francisco Manuel da Silva e letra, Joaquim Osório Duque Estrada. Convidamos a todos a cantar, em atividade de respeito, com a Banda Sinfônica do Exército, o Hino Nacional Brasileiro. Abertura para a Independência do Brasil. Autor, Dom Pedro I. Século XIX, final do período clássico e início do romantismo. A música erudita era muito apreciada pela corte, tinha como principal admirador o próprio imperador Dom Pedro I, que era músico instrumentista, compositor e maestro. Dos gêneros escritos por Dom Pedro I, podemos destacar os hinos pátrios, marchas, valsas, aberturas e músicas religiosas, como Te Deum e Te Deo Laudamus. Ouviremos agora
Abertura para a Independência do Brasil, de Dom Pedro I.
Marcha Imperial, escrita pelo então príncipe Dom Pedro em homenagem ao seu pai, o imperador Dom João VI.
Aquarela do Brasil, Ari Barroso. Aquarela do Brasil é uma das mais populares canções brasileiras de todos os tempos. Foi escrita em 1939. A música é considerada a fundadora do samba exaltação, subgênero no qual os compositores procuram exaltar a pátria e os símbolos da cultura nacional.
Dobrado o Guarani, autor Francisco Braga. Composição escrita no século XIX, baseado no tema principal da ópera O Guarani. Francisco Braga, através desse dobrado, difundiu e fez ser conhecido o tema da ópera em todas as bandas militares e civis no território nacional. Três joias da MPB, pupurri de grandes compositores da música brasileira. Se todos fossem iguais a você, Vinícius de Moraes. As rosas não falam, Cartola. Isso aqui o que é, Ari Barroso. Arranjo, Arthur Barreiros.
Encerrando o concerto, Libertas Brasil, fantasia sobre o hino da independência do Brasil. Composição de Michael Forrest e arranjo para a banda sinfônica Kleber Pulido. A banda sinfônica e o piano pintam um cenário que se inicia na madrugada do dia 7 de setembro de 1822. O príncipe Dom Pedro e sua guarda de honra partem de Santos em retorno a São Paulo de madrugada. Alcançam a Serra do Mar e a ascensão ao Planalto se inicia. Os cantos dos pássaros são evocados pelo fagote e flautim. Os tímpanos soam, lembrando, longe na floresta, os tambores indígenas. Já no Planalto, Dom Pedro galopa em sentido à cidade de São Paulo. O piano representa a sua participação. O príncipe chega às margens do rio Ipiranga. Visualizamos em seguida o cenário da proclamação da independência, lembrando o famoso quadro de Pedro Américo.
Convidamos a todos a cantar, junto com a Banda Sinfônica do Exército, a Canção do Exército. O concerto está encerrado. A todos, uma boa noite.